Bom, gente, então vamos para a parte de geometria espacial, continuidade da geometria plana, tá? Então, no início do capítulo, aqui, se não me engano, na página 88, 87, 88, acho que é, nós temos alguns conceitos, né? O que seria reta, plano e as posições relativas. Bom, nós temos aqui posições relativas entre duas retas, tá? Então, quando eu tenho duas retas, elas determinam um plano, tá? Então, por isso que eu chamo que elas podem ser coplanares, podendo também não estar no mesmo plano. Aí a gente chama ela de retas reversas, mas a gente vai ver mais adiante. Quando elas estão no mesmo plano, elas podem ser concorrentes, ou seja, elas têm um ponto em comum, ou não ter nenhum ponto em comum. Quando elas têm um ponto em comum, quando essa interseção entre elas forma um ângulo de 90 graus, eu chamo ela de perpendiculares. E se simplesmente elas formam qualquer ângulo diferente de 90 graus, eu digo que elas são oblíquas, tá? Quando elas não têm ponto em comum, a gente chama de retas paralelas, tá? Quando tem todos os pontos em comum, eu digo que elas são coincidentes. Bom, entre reta e plano agora. Então, ou a reta está no plano, ou ela atravessa o plano, ela é concorrente ao plano, ou ela é paralela. Quando ela está no plano, pelo menos dois pontos dessa reta estão contidos no plano, tá? Quando ela é concorrente, um ponto dessa reta está no plano. O que pode acontecer? Ela ser concorrente ao plano e formar um ângulo de 90 graus. Aí eu digo que ela é ortogonal ao plano. Quando que uma reta é paralela? Quando ela não tem nenhum ponto em comum, tá? Quando que eu tenho, então, posições relativas entre dois planos? Eu tenho planos coincidentes, né? Quando todos os pontos são em comum. Outra coisa que eu me esqueci de dizer para vocês é a notação, né? Eu vou chamar as retas pelas letras minúsculas, R, S, T, e os planos a gente chama pelas letras gregas, do alfabeto grego, né? Então, aqui no nosso caso, nós temos alfa e beta, os planos. Quando que dois planos são concorrentes, então? Quando eles têm uma reta em comum. E quando eles não tiverem nada em comum, ou seja, não tiverem reta em comum, a interseção entre eles for vazia, eu digo que esses planos são paralelos. Gente, em 2019, nós tivemos uma questão sobre essa matéria. Olha só que fácil. Sabendo-se que uma reta não possui ponto em comum com o plano, então podemos concluir que a reta é simplesmente a alternativa correta era a reta quando não tem nada em comum, ela é paralela ao plano. Olha só, era essa a alternativa correta. Bom, continuando. Como que a gente faz a construção dos prismas a partir desse conceito e das definições de planos, tá? Então, quando eu tenho dois planos paralelos e eu tenho um polígono contido num dos planos, tá? E uma reta que atravessa os dois, ou concorrente aos dois planos. A gente chama de prisma o sólido determinado pela reunião de todos os segmentos paralelos a R, com extremidades no polígono R e no plano B. Ou seja, eu vou ter uma figura geométrica, tá, num dos planos, e através daqueles pontos ali que a gente chama de vértices, eu vou passar retas paralelas e eu vou formar esse sólido, né, que a gente chama de prisma. Quando esse sólido for reto, as arestas laterais são perpendiculares, então eu vou ter retas que são ortogonais aos planos, tá? Então, quando tiver um prisma reto, as faces vão ser retângulos. Quando tiver um prisma oblíquo, ele vai estar meio deitadinho assim, então, e nós não vamos ter um ângulo de 90 graus aqui formado, então, pelos planos e pelas retas. Questões sobre prismas oblíquos? Não vi ainda, só prismas retos. Como é que a gente classifica, então, o nome desses prismas, tá? Sempre pela figurinha que está na base ali, no caso, o que a gente chama ali de polígono. A figurinha que está na base, né, entre os planos, vai dar nome ao sólido. Então, se é um triângulo, ele é triangular. Pode ser um triângulo retângulo, pode ser um triângulo equilátero, pode ser isósceles, pode ser escaleno, tanto faz, vai ser um prisma triangular.
Quando as bases forem quadrados, nós teremos o quê? Prismas quadrangulares. Quando as bases forem retângulos, tá? Nós também podemos chamar de paralelepípedo, tá? Porque vamos pensar como se fosse uma caixa de papelão, caixa de sapato, ou um tijolo. Qualquer face que eu colocar como base vai ser sempre um retângulo, tá? E o paralelepípedo reto são retângulos, e no oblíquo nós vamos ter o que a gente chama de paralelogramo, né? Acho que a gente não chegou a comentar na última aula. O que é o cubo? Onde todas as faces são quadradas, ou seja, todas as arestas que a gente chama, né, têm a mesma medida. Bom, se o prisma é regular, né, reto assim, e as bases forem polígonos regulares, ou seja, é um triângulo, equilátero, é um quadrado, então eu digo que esse prisma é regular. As faces laterais, elas vão ser retângulos, como eu disse para vocês, congruentes, ou seja, todos do mesma área. E as bases são congruentes, então, ó, sempre como eu disse para vocês, vai ser um triângulo equilátero, um hexágono, são figuras que têm lados iguais, tá? Como é que eu acho, então, a área de alguns aqui mais importantes? Bom, o que seria a área, gente? É como se eu pegasse aquela figura geométrica e abrisse, tá? Planificasse e calculasse a área de cada uma das figuras que está fazendo parte. Então, pensem comigo, se eu abrir esse cubo aqui, nós vamos ter 6 quadrados. Então, a área total dele vai ser 6 vezes a área de um quadrado, que seria lado ao quadrado. A área do paralelepípedo, eu vou pegar as áreas dos retângulos 2 a 2, né? Então, vão ser 2 daqui que são iguais, 2 daqui que são iguais e um embaixo e um em cima que são iguais. Então, por isso que eu tenho esse 2 aqui, AB, AC e BC. Por quê? Porque eu vou fazer base vezes a altura de cada um desses retângulos e depois somar. O que seria a área de um prisma em geral, tá? Um prisma triangular, quadrangular. É sempre 2 vezes a área da base, ou seja, a base de cima e a base de baixo. Depende da figura, pode ser um hexágono, pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, mais a área lateral. O que vai ser a área lateral? A soma das faces laterais, ou seja, se ele for regular, vai ser a soma dos retângulos. O que é o volume? No paralelepípedo, vai ser o produto das dimensões, né? Largura, comprimento vezes altura. Do cubo, a mesma coisa, mas como todas as dimensões têm a mesma medida, vai ser A ao cubo. Tá pequenininho, mas eu acho que na apostila de vocês tá legal aí. E dos outros, todos, o volume do sólido sempre vai ser a área da base, que ele bota S, né? A área da base vezes a altura. Então, essa área da base vai vir da onde? Das fórmulas que nós vimos na última aula. Se for um quadrado, se for um triângulo equilátero, um hexágono, então essa área da base sempre vai depender da figurinha que está na base. Bom, vamos ver uma outra questão aqui, de 2009. Acho que dá pra gente ver? Dá. A altura de um prisma hexagonal regular, o que seria um prisma hexagonal? Não tem a figurinha? Tem aqui, ó. A base é um hexágono, ou seja, uma figura regular que tem 6 lados iguais, né? Tá falando em regular. Então, a altura dele... Ai, gente, como é que eu vou desenhar um prisma? Não sei, mas vamos dizer que seja assim. Ai, que bonito. Tá? Então, tá aqui, a altura dele é 5 metros. Sabe-se também que a sua lateral é a área lateral, tá, gente? Faltou aí. A área lateral é o dobro da área da base. Qual seria a área lateral aqui, gente, tá? A gente olhando o meu desenho aqui, a área lateral, que eu chamo, seria o quê? 6 vezes a área de um retângulo, porque todos os retângulos vão ter a mesma área. Então, eu vou botar aqui 6 vezes base vezes altura, tá? E o que seria a área da base? A área da base foi aquilo que eu falei para vocês e nós fizemos também exercício sobre isso. A base é um hexágono regular. Um hexágono regular é o quê? É composto por 6 triângulos equiláteros. Como é que é a área do triângulo equilátero? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Bom, o que seria a base e a altura ali para nós na área lateral lá dos retângulos, ó? A base, gente, ó, ou aqui em cima, dá para enxergar melhor, é o ladinho do hexágono, né? Então, onde tem base, ali eu vou botar L.
E a altura dos nossos retângulos é o que? A altura do prisma, né? Bom, para achar o volume do prisma, eu preciso da área da base vezes a altura, que eu já tinha falado para vocês, né? A área da base é isso aqui, ó. Para eu calcular isso aqui, eu preciso do lado, né? E a altura eu já tenho. Bom, então vamos usar o que ele falou aí. Que a área lateral, ou seja, como eu disse para vocês, 6 vezes L, tá? Vezes a altura, que é 5, tem que ser igual a 6. Ah, não, é o dobro, né? É o dobro da área da base. Então, vai ser 2 vezes 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Vamos fazer uns cortes radical aqui, ó. Vou cortar esse 6 com esse 6. Esse 2 com esse 4 que vai ficar 2, tá? Então, vai ficar assim, ó. 5L igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Bom, outra coisa que eu posso fazer é passar esse 2 aqui que tá dividindo, multiplicando. Então, vai ficar 10L. E L ao quadrado, vocês concordam comigo que é L vezes L? Raiz de 3. O que dá pra fazer? Dá pra cortar esse L com esse L, tá? E isolar esse L aqui. Como é que vai ficar? 10 sobre raiz de 3 igual a L. Bom, achamos o lado. Ah, tem que racionalizar, professora? Ah, não precisa, gente, tá? Por quê? Porque eu já vou colocar esse L na fórmula aqui direto, ó. Então, eu sei que o volume é a área da base vezes a altura. Então, a área da base é 6 vezes L ao quadrado. Então, aqui no nosso caso é 10 sobre raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3, aqui sobre 4. Vezes a altura, que é 5. Olha só. Bom, então, nosso volume vai ser 6 vezes 100 sobre 3, vezes raiz de 3, e aqui seria 1/4, né? Vezes 5. Olha só. Espero que vocês estejam entendendo. Então, aqui, o 6 com o 3 vai dar 2. O 100 com o 4 vai dar 25. Então, nós vamos ficar aqui, ó. Só para ver o que sobrou. 2 vezes 25 vezes raiz de 3 e vezes 5. 2 vezes 25, 50. 50 vezes 5, 250 raiz de 3. Letra E.